Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que já temos recebido e agora, Senhor, queremos mais uma vez colocar Eudes nas tuas mãos para que ele continue a ser um canal do teu fluir. Ó Senhor, o teu recado, aquilo que o Senhor tem para nós declaramos que não há resistência alguma em nosso coração, que o Senhor possa continuar usando o teu filho, Senhor, com autoridade, Senhor, com graça e com muita sabedoria vinda do alto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não há melhor lugar do que a presença do Senhor. A Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de prazer, de alegria. O melhor lugar para estar, de fato, é na presença do Senhor. Tudo o que nos sobrevém é justamente para nos desestabilizar e nos tirar da presença. O Salmo 84, eu gosto muito do Salmo 84, o versículo 5 diz que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E diz que ele, mesmo estando num lugar árido, na terra seca, ele faz daquele lugar um manancial. Porque ele está na presença, porque a confiança, a esperança, a força dele vem do Senhor. Amém? Eu queria rapidamente com os irmãos fazer uma meditação. Estava meditando sobre algumas coisas e isso me veio forte ao coração. Queria compartilhar. Queria que você abrisse Mateus no capítulo 11, Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Alguns questionamentos e algumas respostas que a vida nos propõe, às vezes nos impõe, que passa muitas vezes por uma falta de conhecimento nosso de quem é Deus. Eu fui trabalhar com 2 rapazes essa semana e no caminho, conversando, um deles perguntou quem é Deus? Né? O que é Deus? Defina Deus. E começou a fazer. Eu falei para ele, reformule sua pergunta e de uma forma que eu entenda melhor. E ele queria que eu explicasse a ele, né, as dimensões de Deus, alguma coisa assim. E a resposta, e eu estava orando enquanto ele me perguntava, né, e eu perguntei novamente para ele para continuar orando e pedindo a Deus um discernimento, uma resposta que alcançasse a necessidade dele. Né? Porque às vezes as pessoas se aproximam de nós e traz perguntas e traz, né, e que nem sempre aquilo que nós entendemos, a resposta que nós temos, é a resposta que, de fato, seja a resposta de Deus para aquela pessoa. E eu orava e dizia, Senhor, me ajuda a respondê-lo de uma forma que agrade o Senhor. E ele terminou de responder e de perguntar. E eu falei para ele, rapaz, Deus não cabe na nossa imaginação. Se ele coubesse, ele não seria Deus. E na hora eu senti que ele ficou impactado assim, e logo a gente estava chegando de manhã cedo assim, o sol estava nascendo assim, uma coisa mais linda, né? E aí ele apontou e falou, é verdade. Olha aí a resposta e tal. Eu falei, pois é, Deus é muito grande, muito além né? E é diante desse Deus que nós estamos nessa noite. Não há melhor lugar para estar senão na sua presença. E esse Deus é um Deus soberano. Um Deus o qual
a nossa imaginação, o nosso raciocínio, não é capaz de compreender. E na sua soberania, às vezes, ele faz coisas que nós não compreendemos. Por isso, o projeto de Deus, o plano de Deus para nós, sempre foi o alvo dele se tornar conhecido para nós. A vontade dele é que nós o conheçamos. Né? E ele diz que essa é a vida eterna, que nós o conheçamos, né? Como o único Deus verdadeiro, e é Jesus a quem ele enviou. Então, a vontade de Deus é se revelar para nós cada dia. O profeta diz assim, Oséias fala, conheçamos e prossigamos. Essa é a dinâmica. Nós nunca iremos compreender, conhecer na sua plenitude enquanto aqui estivermos. Deus. Quem é Deus? Essa é uma pergunta que talvez pareça simples para alguns, mas não é. Como nós podemos definir esse Deus? E isso ficou assim, né? Tem coisas que vêm, que ficam na nossa mente, né? E por isso eu queria compartilhar com os irmãos. Por quê? Porque mesmo grandes, se a gente pode dizer assim, né? Grandes homens de Deus, homens que o próprio Senhor Jesus, como nós vamos ver aqui João Batista, testemunha dele falando que entre os profetas ele foi o maior, não houve ninguém maior do que ele. Né? Mas às vezes circunstâncias, situações na nossa vida nos levam a perguntar. Às vezes essas perguntas vêm externas, às vezes somos nós próprios quem perguntamos, né? Quem é Deus? Né? E situações das nossas vidas, todos os dias nos perguntam, né? Quem é Deus? Ou se nós, de fato, somos filhos de Deus. Por muitas vezes nós nos sentimos credenciados, talvez baseados na nossa própria justiça, de questionar ou de esperar algumas coisas de Deus e nos frustramos, né? Principalmente essas últimas décadas, eu posso dizer assim, nós temos sido bombardeados com um evangelho que está longe de ser o evangelho que o Senhor Jesus pregou. E por conta disso, às vezes sem nos dar conta, criamos, nutrimos expectativas e nos frustramos e culpamos a Deus. João Batista, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, diz assim, e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos a Jesus. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis... Desculpa, irmãos, eu estou lendo Marcos. Né? Eu falei Mateus, não é isso? Mateus 11. Que esse óculos já tem que trocar de novo. Mateus 11, diz assim, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A gente conhece a história de João, né? Primo de Jesus, precursor,
como falei, mais adiante, se lermos aqui, Jesus vai estar dando testemunho de João. Mas João se encontrou numa situação, depois de ele próprio dar testemunho de Jesus e falar para os seus discípulos, olha, depois de mim virá um do qual eu não sou capaz, não sou digno de desatar-lhes as correias das alparcas, que é mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo e tal. E depois ele dá testemunho quando vê Jesus, eis o homem que eu vos falei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e deu todo esse testemunho de Jesus, mas chegou no momento onde ele se encontrou numa circunstância, numa situação que diz que ele estava no cárcere. E estando ali, sendo exposto àquela situação, eu acho que bateu no coração de João questionamentos, não sei se dúvida, né? Que ele falou, mas pergunta lá para ele se ele realmente é Jesus, o Messias, né, que nós esperamos, ou se devemos esperar por outro. Porque, como eu falei, às vezes parece que as nossas justiças, algo que nós fazemos, na nossa mente, nos credencia a termos expectativas, a estarmos isentos de sofrimentos, por exemplo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, que ele venceu o mundo. E às vezes nós vamos ver aqui algumas situações onde homens como João, por exemplo, questionou, será que é ele mesmo? Eu, nas entrelinhas aqui, eu entendo que João diz assim, não, ele... Como a maioria do povo de Israel, esperava um Messias que iria libertá-los do poder de Roma, né, do império, do cativeiro que eles viviam na sua terra, mas viviam escravizados, viviam dominados, né, por um outro governo. E o Messias, na cabeça da maioria deles, viria justamente, talvez com esse poder bélico, E João, sendo quem era, e eu acredito que passou pela cabeça dele, não, certamente ele não vai me deixar passar por essa, né? Sendo ele o Messias, e por causa disso João manda pergunta para ele se realmente é ele, e é dessa forma que muitas vezes nós agimos. Nós estamos vivendo numa época onde não aprendemos a lidar com as situações, aonde aquilo que Deus, o elemento que Deus estabeleceu para nós nos relacionarmos com Ele, tem se perdido. A coisa que Paulo ensina, ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A fé é a coisa mais preciosa. A palavra de Deus diz que o meu justo, ele viverá pela fé. Ele viverá da fé. Então, nós precisamos dessa fé todos os dias. Precisamos desse conhecimento de Deus para que, nesses momentos, porque não podemos julgar que por sermos próximos de Jesus, que por sermos... Não sei o que passou pela cabeça de João, de quem ele era nessa relação, mas eu acredito que o que ele estava sentindo de fato é dizer, mas por que eu ainda estou aqui? Né? Pergunta a ele se é ele mesmo que nós devemos esperar, porque eu já dei testemunho do cara, dei moral para o cara aí, eu falei que importa que ele cresça, que eu desapareça, que eu diminua. E agora o cara está me deixando nessa aqui. Talvez ele ainda nem soubesse que seria decapitado. Mas como falávamos da soberania do Senhor, Deus tem um propósito em todas as coisas, em toda situação. E eu não quero ser fatalista aqui, como diz a música lá do Tim Maia, né? Que uns nascem para sofrer enquanto outros riem. Não é isso.
Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Jesus disse que ele, em relação a ele mesmo, ele disse: ô Pedro, guarda essa tua espada aí, cara. Você acha que se eu quisesse, eu não rogaria ao Pai e ele enviaria até 12 legiões de anjos? Agora imagina você, diz que uma legião é de em torno de 3.000 a 6.000, né? Nessa proporção aí. Agora um anjo só, chegou no arraial lá, destruiu mais de 300.000 homens. Agora imagine 12 legiões de anjos, né? Jesus disse a respeito dele mesmo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A soberania de Deus é algo que nós não podemos compreender. Ele poderia livrar João. Ele pode nos livrar. Não há nada maravilhoso demais para Deus. Mas não podemos compreender os seus propósitos. Sabemos que ele tem um propósito em todas as coisas. E João foi decapitado. E Jesus foi crucificado. Mas nós não entendemos o propósito das coisas. E principalmente no que tange a nós. Quando está pegando em nós a minha situação, a sua situação, os nossos propósitos particulares que nós determinamos, e a gente acha que Deus tem a obrigação de endossar. E aí, isso não acontece, e nos frustramos com Deus. O índice de suicídio entre... uma pastora, essa semana passada eu soube, está uma onda de suicídio. O que é isso, irmãos? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujos caminhos se encontram, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, cujo coração é totalmente do Senhor, que conhece o Senhor. Por isso é bom conhecer o Senhor, porque tristezas e desafios vão vir em nossas vidas. Nós precisamos ter a confiança de descansar no Senhor. Amém? Então nós vemos aí João, porque quando você olha a vida de João Batista, eu particularmente, quando olho a vida de João Batista e olho para a minha vida, eu digo: meu Deus, misericórdia. E essa era a pergunta de João, e Jesus respondeu, né? Vai, diz a ele que os cegos veem. Qual foi aqui a... E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Amém? Fica difícil, às vezes, até mesmo nós vermos, entendermos e crermos naquilo que o reino de Deus nos traz. Então, um homem como João, né, que a gente não pode nem se comparar a ele, teve seus momentos de desafios, de dificuldades, de desânimo, o que é natural. Mas precisamos crer e confiar e esperar totalmente no Senhor. Isso é o que nos projeta para frente, para o alto, é o que nos levanta, que nos sustenta, é a nossa fé, a nossa confiança e esperança. O escritor aos Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. E a fé, nossa fé, envolve esperança. Andam caminhos juntos. Precisamos crer, conhecer o Senhor
cada dia. Nunca vamos conhecer o suficiente. Amém? Um outro personagem, né, que podemos dizer que também foi um grande homem de Deus, um profeta, Jeremias, no capítulo 15. Também passou por situações muito semelhantes à de João, conhecido como o profeta chorão. Sofreu muito, porque foi levantado numa época onde o povo tinha se distanciado de Deus a tal ponto que o perseguia. Capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 15. E lendo isso, eu via muita semelhança em relação a essas circunstâncias de João Batista e dele aqui. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes. Ele apresentou suas credenciais também. Senhor, por causa de ti, eu fui colocado, isolado, perseguido, maltratado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó céu. Por causa de ti, Deus tem um propósito determinado para todas as coisas. Vitorino Silva cantava um hino que diz assim: Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para você. E talvez o plano que Deus tem para mim e para você, nós não compreendamos. A gente tem muito problema quando diz respeito à vontade de Deus. A gente escuta dizer que a palavra afirma que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós nos iludimos quando pensamos que isso está dizendo que nós estamos isentos de sofrimento. Isso é uma péssima interpretação. O próprio Paulo que escreveu isso aqui, ele, após se converter, ele estava em Jerusalém, onde um discípulo, um profeta, chegou e pegou alguns objetos dele. E disse assim, ó, o homem a quem isso aqui pertence, um cinto, né? Esse homem vai ser preso e vai ser perseguido e vai ser maltratado e vai ser, né? E buscam matá-lo. E os irmãos começaram a chorar, a dizer, Paulo, não vá, não vá, não vá, não vá. E ele disse assim, não, porque vocês me constrangem o coração, vocês me, né? Eu estou disposto não apenas a sofrer, mas até mesmo a morrer por Cristo. E ele foi. Porque ele entendia que essa era a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus nem sempre corresponde àquilo que nós entendemos que às vezes Ele nos conduz em caminhos que nós não entendemos.
que tem espinhos, que tem pedras. Mas o caminho de Deus é perfeito. Amém, irmãos? E Jeremias aí diz assim, mas, Senhor, por que dura a minha dor constantemente e não admite cura? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro? Ou como águas de ilusão, né? Ele diz assim, serias tu e não admite cura, serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? A gente sabe muito bem o que é essa miragem, né? É o que ele estava dizendo, se o Senhor seria uma miragem para mim, estou no deserto, sedento, morrendo de sede, e de repente, né, pessoas, a gente já viu filmes, né, coisa que vê aquela coisa ali, água, e vai, quando chega lá, é só pó, irmão. E é isso que ele estava dizendo. Tem momentos que parece que nós perdemos a confiança. Tem momentos que nos deparamos aonde olhamos para um lado e para o outro e aquelas coisas que nós costumamos nos sustentar nelas fugiram. E muitas vezes não entendemos que é justamente o lugar que Deus quer que estejamos. Para poder nos segurar nele. Para poder olhar para cima. É no fundo do poço, né? Você só tem uma opção. Olha para cima. Que é de lá que vem o socorro. Amém, irmãos? Não temos tempo. Êxodo capítulo 17. Nos narra a história do povo de Israel. Na mesma circunstância. O que eu quero chamar a tua atenção é que isso aqui não é algo meu e seu somente. Que isso é algo inerente do ser humano. Que desde que o homem é homem, ele é tendencioso a essas coisas. E ele passa por isso. O povo de Israel, logo após sair do Egito e ver aquelas 10 maravilhas que o Senhor operou, pragas que lançou sobre o Egito, poupando o povo de Deus. Irmãos, você dá para a gente imaginar o que é isso? É transformar o rio em sangue, é mandar sapos, é mandar tumores e tudo determinado. E morreu somente os primogênitos dos egípcios. E não, a gente para e olha para essas coisas. E o povo que vivenciou tudo isso, após ser liberado, sair, se depara no deserto com aquele mar. Você já pensou que é abrir o mar e o povo passar a pés enxutos? Os miseráveis, depois de ter passado, logo depois que passou, a Bíblia diz que eles tiveram sede. E aí começou a dizer: é para isso que você nos tirou lá do Egito? Como se lá tivesse a mil maravilha. Diz que Deus levantou Moisés porque eles estavam chorando e clamando. Mas para isso que você nos tirou, não é assim que nós somos, irmãos? Eu chamei o povo de miserável, agora... E aí, você não se identifica com esse povo, não? Por isso que quando João chegou, esse João que a gente leu o primeirão lá, esse que chegou, já chegou logo de bicuda, raça de víboras. Irmãos. Aí diz que eles falaram para isso que vocês nos tirou lá do deserto, né? Como se lá tivesse... outro dia eu perdi a paciência com um cidadão que chegou aqui, e a gente conversando e tal, e eu querendo trabalhar e ele querendo conversar, né? Eu digo, rapaz, vamos trabalhar, né? Eu costumo chamar de imundícia.
vamos lá. E o cara puxando papo e tal, porque lá no Brasil, o Brasil era assim, era isso, era aquilo, e que lá que é bom, e que não sei o quê. O cara, eu falei, rapaz, eu amo o Brasil. A maior saudade e tal, eu gosto, amo o Brasil. Mas veio para cá, passou por tudo que você imaginar, para poder chegar aqui. Mas o bom mesmo é o Brasil. Ele estava bem no Brasil. E veio fazer o que aqui? Passar por risco de morte e tal, e não sei o quê. Dá para entender? O povo de Israel. Lá estava bom no Egito, você não largou a gente lá na mão de Faraó. Aí no versículo 7 diz que ele diz assim, eles fazem a mesma pergunta, eles falam assim, porque estavam com sede. Está, porventura, Deus, de fato, no meio de nós ou não? Rapidinho. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Vamos ler aqui a partir do 2 diz assim, então contendeu o povo com Moisés e disseram, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. E escute aqui, eles de fato aqui não estavam murmurando contra Moisés. Tá? Eles estavam murmurando contra o Senhor. Amém? Contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? É desse jeito. Quando o negócio aperta, vamos perguntar. Pergunta a ele lá se é ele mesmo. Pergunta a ele se é ele mesmo, porque hoje tem que esperar outro. Mentira dessa. E muitas vezes essas somos nós próprios que cavamos, que nos metemos em enrascadas, e aí a gente fica nessa de botar Deus na parede. Aí Jeremias diz assim, mas esse é ilusório Ribeiro para mim, Senhor? Ou o Senhor é meu Deus mesmo? Foi o Senhor que me disse que era para fazer isso mesmo? As dúvidas, as questões começam a aparecer. Que o nosso coração, como diz no Salmo, firme está o meu coração. Que ele fique firme no Senhor, confiando e esperando constantemente no Senhor. Amém? Para encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Tenho 2 salmos aqui rapidinho para nós vermos. Salmo 42. Salmo 42 nos dá um pouco de, vamos dizer, de direção, de antídoto para esses momentos. É um retrato
da mesma situação. Mas o salmista, aqui ele traz um conselho, ele traz assim uma ilustração de algo que muitas vezes nós não fazemos. Nós muitas vezes precisamos conversar com a nossa alma. Porque todas essas circunstâncias se relacionam com a alma. A nossa alma é o que em nós mais se relaciona. Embora a nossa carne, ela é algo, vamos dizer, concreto, palpável, né? Mas a nossa alma que mais se relaciona com o mundo que nós vivemos. É a região dos sentimentos, muito perigosa. E é por isso que o salmista aqui, ele ensina, e ele começa a tirar uma de maluco, né? Alguém vê e diz assim, esse cara é maluco, ele está conversando com ele mesmo. Ele diz assim, por que estás abatida? E por que se desespera? Isso aqui é um desabafo e muitos anos eu não entendi isso aqui. Mas se você observar o contexto disso aqui, o salmista ele está desabafando, ele está numa situação igual a essa de João Batista, de Jeremias, que eu e você passa. Ele diz assim, como o cervo brama pelas... Ele está pedindo para ver Jesus, ele está pedindo para ver Deus aqui, irmão. E eu interpretava que é o seguinte, que era a ansiedade de ver Deus, mas não no contexto dele partir. Eu pensava que ele estava no culto, e ele queria sentir Deus, ele queria não. Ele diz assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catapultas, todas as tuas obras e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, de que ando em pranto por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus.
Só para fechar, irmãos, Salmo 4. Quando nós confiamos em Deus, nos dispomos a louvá-lo, a não sair da sua presença. Salmo 4, vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Aleluia. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Escuta esse conselho, irmãos. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração. Não se precipite em falar, em murmurar. Fala com tua alma, porque te perturbas. Espera nele, porque ainda o louvarei. Isso vai passar, mas continue confiando. Deus nos conhece e diz que Ele conhece. Salmo 103 diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então fale no seu coração, quando repousar no seu travesseiro, converse com Ele, Ele te ouve. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Jeremias diz que aguarde em silêncio a salvação. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Agora ele diz assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Observe que ele coloca a intimidade, a confiança, a esperança no Senhor, a alegria, mais de que quando estava em fartura e em abundância do trigo, do vinho, que representa hoje o sustento para cada um de nós. Seja o que for que nos faltar, que isso não seja maior do que a alegria de estar na presença, porque não há melhor lugar para estar senão a presença de Deus. Amém? Deus abençoe.